Feliz sábado. Eita, que vocês estão animados hoje. Deu uma esquentadinha, né? A semana começou fria, veio esquentando no decorrer dos dias e hoje Deus presenteou a gente com um sábado lindo, né? Que bom que você está aqui. E você que nos acompanha aí de casa, que bom também que você ligou sua TV, seu computador, seu celular, seja qual for o dispositivo em que você está assistindo esse culto. Porque se você abrir esse culto aí, o lugar em que você está agora é casa de Deus e é casa de oração também. E essa igreja quer te dar um feliz sábado. Igreja, vamos falar oi para a igreja virtual? Fala, feliz sábado, igreja virtual. Olha aí, vocês são muito bem-vindos aqui. Venham visitar a gente, vai ser um prazer receber vocês. E para a gente começar esse sábado do jeito certo, a gente vai se colocar em pé diante de Deus e cantar para Ele reconhecendo o que Ele é, o que Ele significa para mim e para você. Então se entregue completamente em oração aí. Eu vou reforçar um comunicado que eu tenho, ou melhor, um combinado que eu tenho com vocês. Tem momentos em que a gente fala assim, agora eu quero ouvir a igreja cantar. E a gente afasta o microfone e que você derrube essa igreja em adoração e em louvor ao Senhor Jesus, amém? Vamos cantar juntos, Deus de Israel. Todos juntos cantam. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus. Espírito luz, posso ouvir vocês? Grande é o teu nome, ó Deus. Aleluia! Essa é a minha igreja, louvado seja Deus. Aleluia.
e que Ele habite em mim. Habita em mim, Espírito. Amém. Pode aplaudir a esse Deus. Amém. Amém. As últimas palavras de alguém têm sempre muito significado. E a minha esposa, a Camila, que está aqui, ela já presenciou as últimas palavras de muitas pessoas. Ela foi, durante um período longo, psicóloga no Hospital Adventista, no meio da pandemia, né, amor? E era um susto, né? Tava todo mundo assustado, com medo, inseguros, cidade vazia, a gente tentando entender o que estava acontecendo. E eu todos os dias levava ela até o hospital, ninguém na rua, trânsito nenhum, aquela coisa que todos nós vivemos, né? E teve uma coisa que ela começou a fazer no Hospital Adventista, que era conectar um paciente que estava no leito de internação, em estágio avançado, com o seu familiar, que não podia recebê-lo. Então ela fazia uma chamada de vídeo. Ela teve essa ideia de fazer ligações de vídeo com os pacientes internados lá no Covidário, com os seus familiares. E muitas vezes ela fez a última chamada de vídeo antes da pessoa ser entubada. Ela fazia a conexão, a pessoa falava com o familiar e ela ouviu muitas coisas como sendo as últimas palavras de pessoas para aquelas pessoas a quem elas amavam. E nessa hora não importam os bens que a gente conquistou, não importa o nosso título, não importa o nosso cargo na empresa, a nossa promoção que a gente almeja. A gente diz aquilo de mais importante que está no nosso coração. O que você quer deixar para a pessoa que você ama? O que é mais importante para que você diga, para que você se conecte com essa pessoa nessa que pode ser a sua última vez. E ela aprendeu muito, e por consequência eu também, com as coisas que ela me falava, dessa experiência que ela viveu lá. E tem as últimas palavras que foram ditas por Moisés, para o povo de Deus, quando ele já estava velhinho para morrer, o povo perto da terra prometida. E ele reuniu o povo para dizer as últimas coisas. Qual seria aquele último recado? E eu quero ler esse texto junto com você. Abra comigo. Ele está no livro de Deuteronômio, o capítulo 30 e o verso é o 19. Moisés diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E eu te pergunto, quem é a vida? É Deus, é Cristo. Esse foi o resumo de uma jornada, de uma caminhada de pelo menos 40 anos pelo deserto. De tudo que ele aprendeu de Deus em toda a sua vida, ele disse: olha, nós conhecemos o bem e o mal. Você conhece os dois caminhos, então escolha hoje a vida, escolha estar perto de Cristo. E eu quero nessa oração de joelhos com você, pedir para que Deus esteja conosco e dizer para Ele que Ele é a nossa escolha nessa manhã, amém? Se ajoelhe comigo, vamos orar. Querido Jesus, nós refletimos agora brevemente sobre uma coisa que não gostamos de falar, que é a nossa finitude. Isso nos enche de medo, de preocupação, de incertezas, porque nós nos sentimos frágeis diante de qualquer coisa que pode nos acontecer. Mas o seu texto inspirado nos ensinou que nós precisamos ter a nossa escolha feita hoje, e nós queremos escolher o Senhor nessa oração de dedicação. Que essa igreja te escolha a cada louvor, a cada decisão tomada na semana, com a nossa fidelidade com os dízimos e ofertas, no nosso trato com a nossa família, na forma como nós nos relacionamos no trabalho com as pessoas que o Senhor colocou perto da gente. Nós queremos que o Senhor seja a nossa única e primeira escolha antes de qualquer coisa. Por favor, esteja com essa igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus, e dedico ao Senhor essa canção junto com essa igreja que tanto te ama. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante
perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém. Convido você a pensar sobre a origem do seu nome. Pense um pouquinho em que circunstância você recebeu esse nome. Pense sobre o significado dele. Muitos de nós têm nomes que significam graciosidade, poder, rocha, Pedro. Mas pense se o seu nome significasse dor. O relato bíblico nos diz em 1 Crônicas 4, de 9 a 10, sobre um homem que recebeu esse nome, um nome chamado Jabés. Ele recebeu esse nome porque a mãe dele o teve com muita dor. E esse nome significa, em meio a muita dor, o dei à luz. Agora pense se você carregasse desde o seu berço esse nome, esse significado. A sua tribo ia chamar de Jabés, sabendo que isso era uma profecia. Jabés estava fadado para um futuro horrível. Mas é aí que o relato bíblico nos prende. Por quê? Porque Jabés fez algo muito importante. Ele usou da sua fidelidade com Deus para mudar o seu futuro. O relato bíblico nos diz que em 1 Crônicas 4:10, Jabés fez uma oração fiel, rogando a Deus e colocando toda a sua fé nessa oração. E a oração nos diz: que tu me abençoes e aumente minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Quando Jabés fala que tu me abençoes abundantemente, ele não está pedindo simplesmente por algo que ele poderia alcançar sozinho, mas ele está pedindo por fidelidade que as bênçãos de Deus sejam derramadas abundantemente na vida dele. Quando Jabés fala, aumenta a minha propriedade, ele não está querendo simplesmente que aumente as terras dele. Ele está pedindo que Deus dê um poder e responsabilidade para ele falar da glória de Deus além das suas fronteiras. Quando ele fala que a tua mão esteja comigo, ele está buscando a ação protetora de Deus pelo caminho que ele vai seguir. E por fim, quando ele fala, livra-me do mal para que eu não sofra, ele está rogando a Deus pela proteção espiritual contra as consequências do mal. Meu amigo, eu não sei qual é o seu nome. Também não sei quais os significados do seu nome. Mas eu sei que Jabés, apesar de ter recebido um nome de dor, ele usou a sua fidelidade com Deus para mudar o seu futuro. A Bíblia nos diz que Jabés recebeu tudo o que ele pediu em oração. E ainda mais, no verso 9, fala que ele foi o mais sucedido da tribo dele. Realmente, a lição de Jabés, ela é muito importante para nós. Eu não sei quais as circunstâncias da sua vida. Eu só sei que o seu futuro será entregue a você pela fidelidade que você tem com Deus. Neste momento, nós iremos e teremos a oportunidade de mostrar um pouco da nossa fidelidade. Eu convido que os diáconos iniciem a passagem das salvas. Você pode contribuir conosco, você que está aqui ou você que está em casa, através do QR Code ou através das salvas. Se você usar o QR Code, por favor, envie um e-mail para nós dizendo se é dízimos e oferta. Se você desejar nos ajudar ainda com finalização da nossa igreja, coloque na parte de centavos o número 48. E aí nós saberemos que é destinado para a obra dessa igreja. Agradecemos imensamente pela sua generosidade e pela sua fidelidade.
posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Oremos. Amado Pai, a vida nos dá um nome, mas o nosso futuro está em Tuas mãos, Pai. Que as Tuas santas bênçãos sejam derramadas sobre nós, que essas dádivas entregues aqui sejam utilizadas da maneira correta, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo no caminho que faremos ao longo da nossa vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. A igreja, ela tem os seus ritos, e um dos ritos mais emblemáticos que a igreja cristã tem é o batismo. E através dessa cerimônia, através desse rito, nós temos a oportunidade de testemunhar pessoas entregando a sua vida a Cristo. E para aqueles que já o fizeram e entregaram, essa também é uma oportunidade de confirmar, reconfirmar o seu compromisso com Deus. E nessa manhã eu tenho alegria e gostaria de convidar aqui a Yasmin. A Yasmin tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. E a Yasmin está acompanhada de alguns familiares. E eu pediria por gentileza que os familiares da Yasmin, amigos, aqueles que quiserem acompanhar, eles estão aqui desse lado? Por favor, venham, podem ficar aqui no tablado, o pessoal da produção vai orientá-los. A Yasmin está bastante emocionada, conversamos ontem e a Yasmin me disse: pastor, olha, eu quase que
não consegui dormir essa noite. Eu disse para ela: Yasmin, essa é uma ansiedade muito boa. A Yasmin, ela já conhece a Igreja Adventista há um bom tempo. Ela já tinha tomado essa decisão de entregar a sua vida a Cristo por meio do batismo há algum tempo atrás. Ela fez isso. Mas por circunstâncias da vida, a Yasmin se afastou dos caminhos do Senhor. E viveu a sua vida de acordo com aquilo que ela desejava, de acordo com aquilo que ela queria. Mas o Espírito Santo, ele continua trabalhando no coração e na mente das pessoas. E o Espírito Santo trabalhou no coração, na mente, na vida da Yasmin. A Yasmin veio a Nova Semente a convite de um amigo, quando estávamos ainda no outro prédio, no prédio antigo. Frequentou também outras de nossas igrejas, e aqui a Yasmin, depois de começar a frequentar assiduamente, estudou a Bíblia, repassou alguns pontos com o pastor Alisson. E a Yasmin disse que o desejo dela, ao reafirmar a decisão dela de servir a Cristo e demonstrar isso publicamente, é de que ela possa viver o primeiro amor que ela teve com Cristo em outro momento. E para que, de agora em diante, ela tenha um relacionamento intenso, uma caminhada com Cristo até a volta de Jesus. E é por isso que nesse momento, seguindo o desejo do coração da Yasmin, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do nosso Mestre Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não poderia encerrar esse momento sem seguir a ordem do Mestre e apelar ao coração de vocês que aqui estão. Com certeza que entre nós há pessoas que ainda não passaram por esse momento. E nessa semana eu conversei com pelo menos 2 pessoas que estão, como nós dizemos, no vale da decisão. Aceitar, me entregar totalmente a Cristo, demonstrar isso publicamente. E ontem, quando eu pensava nesse momento aqui, refletindo, eu me lembrei de uma canção de alguém que foi pastor aqui da Nova Semente. E com certeza você tem memória e traz ele no seu coração, na sua mente, o pastor Fernando Iglesias. Além de ser um grande pregador, um grande pastor, o pastor Fernando Iglesias também recebeu de Deus o dom do canto, o dom da composição musical. E em uma das suas canções, intitulada Falta Você, o pastor Fernando Iglesias conta da morte, do sacrifício de Cristo, da ressurreição dele e da sua volta aos céus. E o pastor Fernando Iglesias diz que na letra dessa canção existia uma festa toda celebrada, toda preparada para ser celebrada. Mas na letra da canção, o pastor Fernando diz que Cristo olha e diz: olha, eu não posso celebrar, eu não posso comemorar de um modo pleno, porque ainda faltam filhos meus para se entregar. Eu não sei o que falta para você decidir, mas a letra da canção diz que ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar. E sabe por que disso? Porque a letra da canção diz que os cravos feriram a mão de Cristo. As marcas que ele carrega não foram em vão. Aqueles cravos feriram a mão de Cristo porque ele me ama e te ama. E ele deseja e anela que nós nos entreguemos a ele. Ainda falta você persistir, não desistir, se entregar a ele. Se você tiver esse desejo, me procure o pastor Igor, o pastor Alisson. E como nós sempre dizemos, teremos o privilégio e a satisfação de ajudá-lo nesse processo, para que você possa estar aqui testemunhando publicamente da sua entrega a Jesus Cristo. Quero fazer uma breve oração com você. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque um dia Cristo Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, oferecendo e concedendo para nós a oportunidade de salvação.
Deus eterno, o Senhor conhece os teus filhos e as tuas filhas que aqui estão. Se há alguém aqui que tomou a firme decisão de caminhar ao teu lado, que essa pessoa possa nos procurar e que juntos nós possamos nos preparar para esse momento tão especial e darmos continuidade nessa caminhada que não finda no batismo, mas que terminará quando estivermos contigo por toda a eternidade, caminhando e vivendo ao teu lado. Que isso seja real na vida de muitos aqui. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu amo muitas coisas nessa igreja, mas uma delas é a forma como a gente experiencia tudo que acontece aqui juntos, como um só de verdade, assim. Acontece um batismo aqui, toda a emoção da entrega, da decisão do que acontece no tanque, a gente sente acontecendo na igreja. E isso acontece em tudo que acontece aqui, no devocional, nas orações, nas músicas que cantamos. É por isso que o meu momento mais esperado da semana é esse, é a gente viver isso aqui junto, se conectar aqui, porque isso me completa e me preenche. E por isso eu quero fazer um convite para você. Tá aparecendo uma imagem na tela, ou vai aparecer, de um ao vivo que nós vamos gravar aqui com o nosso trio, que é o Trio Worship, no dia 9/11. E esse vai ser um dia muito especial por muitas razões. A primeira delas é porque Deus nos presenteou, e com isso começou esse trabalho, com um aplicativo de celular que concentra kits e materiais de ensaio para abençoar ministérios de louvor, que tem feito a diferença em igrejas por todo o Brasil e até em outros lugares do mundo também. Lugares que não tinham estrutura nenhuma musical e começaram a ouvir as canções que cantamos aqui. Esses kits de ensaio começaram a estruturar e hoje têm adorado a Deus com mais vida, com mais vontade, com mais verdade. E essa gravação é a realização de um sonho que aconteceu no coração de Deus. E a gente quer experienciar isso junto com você, porque você ensina tanto pra gente sobre louvor e adoração. Seria um prazer ter você aqui. Ainda tem alguns ingressos disponíveis, se você puder estar, vai ser uma enorme honra te receber para esse culto de adoração e de celebração do Senhor. Você está muito convidado. E para a gente esquentar e se preparar para esse dia, se coloque em pé, porque a gente vai celebrar no Senhor cantando uma música que vocês gostam, eu gosto demais, porque o crente ele é feliz, ele adora com vontade, com verdade, com alegria. Vamos celebrar no Senhor juntos então. Coração, se conecta com o Pai e você torna isso real em forma de canção. Então cante forte aí, louvor a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou.
Amém. Que coisa linda. Eu preciso correr mais para acostumar com essa música. Vocês vão se empolgando, a gente se empolga junto daqui. Tem uma sentença bíblica que norteia muito da nossa compreensão de como Deus se manifesta com a gente, que está no livro de Isaías e diz que a gente aprende um pouco aqui e um pouco ali. Tem pelo menos duas interpretações para isso. Uma delas é da forma como Deus se comunicava com o seu povo através dos profetas, repetindo, como a gente precisa fazer com uma criança, para ela aprender. Fala e fala de novo, e fala de outro jeito, e melhora, e fala mais uma vez, para que a gente aprenda e entenda, porque a gente é bobinho e distraído demais. E uma outra interpretação é a de que Deus se manifesta e se revela em diferentes porções da sua palavra, um pouco aqui e um pouco ali. E eu também gosto muito dessa, porque Deus, ele manifesta o seu cuidado com a gente através da sua palavra. E muitas vezes a gente se sente sozinho, de forma como se Deus não estivesse olhando ou falando com a gente, mas é porque nós não temos dedicado tempo para buscá-lo na sua palavra. O louvor ajuda, a gente fixa textos bíblicos, verdades espirituais, se conecta com o Pai, ora com Ele, mas é preciso que tenhamos momentos com a palavra, para que Ele fale comigo e com você. E essa música reforça essa ideia de que Deus cuida da gente, mas eu preciso aprender mais dele, um pouco aqui e um pouco ali. Vamos cantar juntos. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem
Sim, somos cuidados pelo Senhor. E a próxima canção eu coloquei no repertório de hoje por uma questão muito especial. Tem, com certeza, algumas pessoas aqui que precisam ser lembradas que são o alvo direto do amor de Deus. O texto nos diz isso, porque Deus amou o mundo de um jeito tão impressionante, tão impactante, profundo e eterno, que Ele se deu para que todo aquele que nele cresce não morresse, não perecesse, mas para que tivesse vida eterna. E nós precisamos ser lembrados desse amor, porque as situações da vida muitas vezes fazem com que a gente se desvie desse foco e a gente se sente meio perdido aqui. Essa música é para você que está se sentindo talvez distante do alvo desse amor de Deus, seja por qual for a situação da sua vida. E eu orei por você essa semana, por uma pessoa em especial. Então, Carlos, se você está se sentindo distante de Deus, essa música é para você, você é amado. Pamela, você é uma filha amada de Deus. João, Cláudio, Elce, Vandinha, todos nós aqui. Ele olha para essa igreja e não vê um bando de gente amontoada. Ele vê você, o seu coração, a sua necessidade, e Ele te ama. Então receba esse amor daí, porque o amor nos ama. Estava longe, Ele me alcançou, pra não mais me preocupar com quem eu sou e me ocupar de quem eu posso ser. Vou a Ti pra me entregar, Tu vens a mim por me na vergonha de quem sou, na bondade de quem és. E Ele nos alcança e me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança, me faz voar junto do amor. Estando nele eu sei quem sou, sou teu. Pertencemos ao Senhor. O amor me ama na cruz, o amor me amou. Estava perdido, Ele me encontrou. Pra não mais me preocupar com quem eu sou e me ocupar de quem eu posso
pertencemos ao Senhor, somos dele. Vou a ti pra me entregar, tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, na bondade de quem és, e me alcança, por mais profundo que eu esteja, nos faz voar, me faz voar junto do amor. Estando nele eu sei quem sou, sou teu. Santo Deus e Pai, como é bom nós sabermos que na pessoa de Jesus Cristo nós temos a nossa identidade. Nós sabemos que pertencemos ao Senhor, somos teus, fazemos parte do teu povo. E nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse privilégio. Mas, bom Deus e Pai, a grande verdade é que enquanto vivermos neste mundo, por circunstâncias da vida, por escolhas nossas, muitas vezes nós nos afastamos do Senhor. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos alcança. O Senhor nos busca onde quer que estejamos. O nosso pedido, humildemente, nesta manhã, ao estudarmos a tua palavra, é que por meio dela, mais uma vez, sejamos alcançados pelo Senhor. Tomemos uma firme decisão ao seu lado, de não só te seguir, mas também de compartilhar isso com outras pessoas. Por favor, Pai, fala conosco. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente. Essa que é uma igreja, uma comunidade da Igreja Adventista que, como você bem sabe, ela existe com um propósito bem claro, de que todos nós, na presença dele, na presença de Deus, tenhamos uma experiência real e transformadora com ele, sempre que nós nos reunimos e sempre que nós estamos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo. Eu espero que você tenha tido uma boa semana, que a sua semana tenha sido abençoada, uma semana de realizações, mas talvez haja alguém aqui que a sua semana, quem sabe, não saiu como você idealizou, como você planejou, e eu acredito que você está no melhor lugar em que você poderia estar, porque aqui nós estamos diante de um Deus que tem o poder e a capacidade de fazer tudo novo, de restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Ele tem condições e capacidade de refazer aquilo que precisa ser refeito. E nós confiarmos nele, ele tem a possibilidade de nos dar condições para que a próxima semana seja diferente. Seja, quem sabe, para aqueles que não foi tão boa, melhor do que foi essa. Nós estamos seguindo com a nossa série, a série Escolhidos. E ao longo da nossa série nós estamos refletindo sobre vários temas, consequentemente falamos de alguns personagens. Relembrando rapidamente, como eu gosto de fazer, falamos no primeiro tema sobre escolhidos para permanecer. E os personagens estudados foram Daniel e os seus amigos. O pastor Igor nos apresentou esse tema. Depois o pastor Alisson, por 2 sábados, estudou conosco o tema Escolhidos para uma decisão, baseado na vida e história do rei Josias. E depois, Escolhidos para uma entrega, quando ele abordou alguns aspectos da vida do tão conhecido apóstolo ou discípulo Pedro. Depois eu trouxe um tema que nós estudamos e refletimos um pouco sobre a vida de Josué. E o tema era Escolhidos para servir. O pastor Igor também pregou sobre escolhidos para entrega, e ele falou de Elias, da viúva de Sarepta, e de como isso pode impactar as nossas vidas hoje. E na última semana o pastor Igor falou sobre o tema Escolhidos para um propósito. E ele nos fez refletir sobre a vida de José e alguns aspectos da vida de José, que naturalmente podem ser trazidos para a nossa vida. E de que, assim como Deus tinha um propósito para a vida de José, Ele o tem também para cada um de nós. Eu quero retornar a uma citação que eu usei na abertura do último sermão que eu fiz, no tema Escolhidos para Servir. Permitam-me voltar a essa citação. Ela é uma citação do livro Em Missão, Fundamentos, Histórias, Oportunidades. O
O livro escrito pelo pastor Dr. Silvano Barbosa, ele tem a sua especialização na área de missiologia. E no seu livro, na página 21, ele diz o seguinte: a narrativa bíblica então avança de um único indivíduo para uma família, uma tribo e então a nação de Israel. Israel foi eleito para servir a Deus na tarefa de conduzir as outras nações a ele. O propósito divino era que as nações de todo o mundo reconhecessem o Deus de Israel como o Senhor de toda a terra. E queridos, o tema que eu quero abordar com vocês nessa manhã, ele está totalmente ligado, atrelado a esta citação. Ou seja, ele tem que ver com o propósito que Deus teve para o povo de Israel no passado. O propósito que Deus tem para a sua igreja ao transcorrer do tempo e das eras. O propósito que Deus teve para termos um exemplo pessoal, o propósito que Deus teve para a vida de Paulo. E trazendo para mais perto ainda, o propósito que Deus tem para mim e para você. Nós vamos, pela graça de Deus, então ver qual a correlação que há nesses chamados que Deus fez para Israel, para a igreja, para Paulo, e o chamado que Ele faz para mim e para você. Antes, porém, me permita um breve parêntese. Nessa semana, nós tivemos uma data que ela é tida como especial não só para o adventismo, mas para boa parte do cristianismo, dia 22 de outubro. E no dia 22 de outubro de 1844, essa data começou e passou a ser conhecida como o dia do grande desapontamento. Mateus 24:14 diz: "E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o quê? O fim." A pregação do evangelho tem como propósito, queridos, preparar as pessoas para a breve volta de Jesus. No entanto, com o transcorrer do tempo, com o passar dos séculos, essa espera para esse momento, para a concretização desse evento, da volta de Jesus, isso tem causado vários desapontamentos no transcorrer do tempo. E um em especial, como eu disse, tem que ver com essa data, 22 de outubro de 1844. Nessa data, milhares de pessoas nos Estados Unidos, como talvez muitos aqui saibam, mas outros não, muitas pessoas se reuniram em diferentes lugares dos Estados Unidos. Eles acreditavam que Jesus voltaria naquele dia. E muitos creram nessa mensagem e eles passaram a seguir os ensinos de Guilherme Miller, um pregador batista da Nova Inglaterra. E o interessante é que, ao estudar a profecia de Daniel 8,14, Miller e outras pessoas que estudaram com ele entendiam que em 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo voltaria. Miller não estudou essa profecia sozinho, outras pessoas estudavam com ele e acreditavam nele. Dentre eles, batistas, metodistas, congregacionalistas, episcopais, presbiterianos, os quakers e outras denominações. E, queridos, nós temos uma lista gigantesca disso. O interessante de nós notarmos é que quando chegou o fim daquele dia, houve uma grande decepção para aquelas pessoas, porque Jesus Cristo não voltou. Antes mesmo de Guilherme Miller, por volta de 1840, outros teólogos, judeus, católicos, protestantes, já haviam estudado essa profecia. E eles acreditavam que, depois de 1840, Jesus Cristo voltaria. Mas Jesus Cristo não voltou. Infelizmente, algumas pessoas afirmam erroneamente e dizem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia e Ellen White foram os responsáveis por esse erro desse evento profético. No entanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia só surgiria em 1863. E na ocasião, quando esse desapontamento, quando esse erro aconteceu, Ellen White era apenas uma adolescente, membro da Igreja Metodista naquela época. Os milleritas foram apelidados de adventistas única e exclusivamente, porque eles aguardavam o advento, o retorno de Jesus Cristo a esta terra. Mas há algo bastante interessante quando a gente pensa no poder que Deus tem de reverter situações embaraçosas, desapontamentos em grandes bênçãos. E quando a gente pensa nisso, nós vamos perceber que foi após esse desapontamento de 1844, que um grupo de cristãos continuou estudando as profecias e eles chegaram à conclusão de que a profecia estava correta, mas o que eles haviam errado era o evento. Cristo não voltaria naquela data, mas naquele dia se iniciaria o que na nossa teologia se chama o período do juízo investigativo.
E desse grupo de estudos, eles descobriram outras verdades bíblicas. E a partir desse grupo, então, surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje tem aproximadamente 22 milhões de membros ao redor de todo o mundo. E talvez você esteja pensando, pastor, mas isso tem que ver com a realidade da Igreja Adventista? Analise e perceba o Evangelho. Foi por meio de um grande desapontamento, a negação de que o Messias estava entre os seres humanos. João 1,11 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Foi por meio desse grande desapontamento, desse erro, que os discípulos pensavam que Cristo viria e estabeleceria o seu reino terreno. Muitos judeus pensavam assim, mas não foi isso que aconteceu. Foi devido a esse equívoco que nasceu a certeza de que Cristo é o Senhor e de que muito em breve Ele voltará. E queridos, vale a pena que eu e você confiemos e acreditemos nessa promessa. Porque se Ele veio pela primeira vez e disse que voltará, então dentro de pouco tempo Cristo virá. Essa é a tônica e essa é a mensagem que Deus pede que o seu povo apresente. Essa é a mensagem que a Igreja Adventista foi chamada a apresentar. E ao fechar então esse parêntese, falando brevemente da história e do surgimento da nossa igreja, nós vamos refletir hoje sobre o tema escolhidos para proclamar. E eu volto a repetir, entender pela graça de Deus, qual a correlação existente entre o chamado que Deus fez para Israel no passado, o chamado que Deus tem para a sua igreja, o chamado que Deus teve para Paulo e o chamado que Ele tem para mim e para você, numa perspectiva mais próxima e pessoal. Convido você a abrir sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 9. Olha o que o texto bíblico diz, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O interessante é que Paulo escreve para a igreja cristã, a igreja que surgia nos seus dias, e Paulo escreve, Pedro, melhor dizendo, escreve para os cristãos que viviam na região da Ásia Menor ali. E ele traz uma mensagem interessante, ele diz, olha, vocês são eleitos, escolhidos por Deus, vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo separado, e vocês têm um propósito com essa escolha, com essa separação que Deus faz. E ele diz claramente no texto, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro diz que o cristianismo, desde que ele surgiu, ele tem um propósito, que é você proclamar, você contar para as pessoas o que Cristo fez em prol da humanidade, o que Cristo tem feito na sua vida, na minha vida, e Ele quer que nós contemos isso para outras pessoas. Há algo muito inspirador em ser escolhido. Você já parou para pensar nisso? Pensa aí na sua história, você já foi escolhido para algo especial? Você já foi escolhido para representar um time? Não só de futebol, mas pensa em algum esporte. Você já foi escolhido para representar sua empresa? Ou você já foi escolhido, designado para uma tarefa especial? Queridos, quando isso acontece, isso coloca no nosso coração, na nossa mente, um senso de propósito. Quando nós sabemos que alguém nos escolheu com uma intenção específica e especial. Mas quando a gente transporta isso para uma perspectiva, quando o projeto em xeque, quando o projeto em questão não é um projeto humano, mas um projeto divino, quando isso envolve não um propósito humano, mas um propósito divino, um propósito de Deus, essa escolha ganha uma outra dimensão. Eu gostaria, pela graça de Deus, que nós entendêssemos e refletíssemos que Deus não nos chamou apenas para sermos dele. Deus não nos escolheu somente para isso, para sermos dele. Deus nos escolheu para proclamá-lo. Ele quer que nós levemos essa mensagem a outras pessoas. E é por isso que Pedro vai dizer que nós somos uma geração eleita, um povo escolhido, uma nação santa, um povo separado. E ele diz, a partir do momento em que eu te separo e que você aceita ser meu, você vive para um propósito exclusivo. Você vive para proclamar as virtudes daquele que te chamou. Você vai apresentar aquilo que Apocalipse capítulo 14, versículos de 6 a 12. Nas 3 mensagens angélicas diz, você vai apresentar aquilo que é o evangelho eterno.
Você se lembra da grande comissão que Cristo deixou em sua palavra, Mateus 28, 20? Você deve ir por todo mundo batizando, mas você vai ensinar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Vocês vão pregar o evangelho para todas as pessoas e eu vou acompanhar, eu estarei com vocês até o fim do século. Queridos, Deus não nos escolhe apenas para nos salvar, Ele nos escolhe para nos enviar. E eu gostaria de destacar aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, a expressão quando Deus diz que nós somos sacerdócio real. Os outros adjetivos que são utilizados, eles demonstram e dizem que Deus nos escolheu, Ele nos separou para um propósito especial. Mas quando a Bíblia diz que eu e você somos sacerdócio real, isso tem uma implicação e uma riqueza muito grande. Por quê? Os sacerdotes, eles, de acordo com Levítico 10, capítulo 10, versos 10 e 11, eles tinham a responsabilidade de diferenciar o santo do profano e, consequentemente, ensinar isso ao povo. Deuteronômio 18 diz que os sacerdotes agiam como juízes diante do povo, representantes de Deus. Números capítulo 6, de 22 a 27, diz que os sacerdotes, eles também, em nome de Deus, abençoavam o povo. No mesmo livro, Números 27 e 21, diz que os sacerdotes eram os mediadores, os representantes entre Deus e o povo. Deuteronômio capítulo 33, 10 vai dizer que eles também tinham a responsabilidade de oficiar no tabernáculo e nos respectivos e consequentes templos. Mas eu gosto muito de um texto e eu faço questão de ler com vocês, Malaquias capítulo 2, verso 7. Por favor, finalzinho do Antigo Testamento, último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2, verso 7. Malaquias capítulo 2, verso 7. E perceba aqui o que o profeta diz. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Além de oficiar, além de mediar, o sacerdote tinha como função ensinar e transmitir o conhecimento, guardar para si, mas também transmitir esse conhecimento, a instrução às pessoas, porque o sacerdote era mensageiro do Senhor. Ora, se Pedro disse à sua igreja, e se Deus diz para mim e para você, que nós somos sacerdócio real, Deus diz que nós devemos transmitir às pessoas o evangelho, tal qual eu e você encontramos no texto sagrado. E quando a gente olha para isso e volta para a história do povo de Israel, a gente percebe que o chamado que Deus fez para Israel no passado é o mesmo chamado que se estende para a igreja, se estendeu para Paulo e se estende para nós. O chamado de Deus para a sua igreja e para nós sempre foi missional. Deus chamou a igreja, Deus chamou Israel, melhor dizendo, para representar Deus às nações. Deus chamou a igreja para dar continuidade nessa missão, de continuar proclamando e pregando a sua mensagem ao mundo. O chamado que Deus fez para Paulo, um chamado pessoal, para um homem que era tido como improvável para ser um pregador do evangelho, porque ele perseguia o povo de Deus, é o mesmo chamado que ele faz para mim e para você, para que sejamos proclamadores da sua mensagem. Esses exemplos mostram claramente que ser escolhido não é uma honra a ser exibida, mas uma responsabilidade a ser assumida diante de Deus e diante dos homens. A grande pergunta que eu e você precisamos fazer é se nós estamos dispostos hoje a assumirmos essa responsabilidade diante de Deus, de não e única e exclusivamente nos dirigirmos a este lugar aos sábados pela manhã, ou em qualquer outro dia da semana, ouvirmos um belo louvor, louvarmos e cantarmos hinos ao nome de Deus, ao terminar aqui, sequer participarmos da continuidade do culto, que é o conviva, e nos dirigirmos para os nossos afazeres. E tocarmos a nossa vida no restante do sábado, no restante da semana. E não seguir a orientação que Deus nos deu. Anderson, você é sacerdócio real. Você tem por incumbência ter o conhecimento da palavra. Mas você deve também, filho, transmitir a palavra. Volte comigo, Antigo Testamento. Livro de Deuteronômio, capítulo 7. Eu quero rapidamente ver com você dois textos em Deuteronômio. O primeiro deles, Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 a 8. Esse texto apresenta para nós o motivo e por que Deus escolheu o povo de Israel como seu representante na terra.
Deuteronômio capítulo 7, versículos de 6 a 8. Deuteronômio capítulo 7, versos de 6 a 8. O texto diz: porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram os mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito ao pai de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Queridos, aqui nós vemos que a escolha que Deus fez por Israel não foi por mérito, mas foi uma escolha baseada no amor. Deus escolheu Israel para cumprir um propósito, mas não porque eles eram os melhores, mas porque Deus os amava. Volta um pouquinho, capítulo 4 na sua Bíblia, versículo 6, Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Se no primeiro versículo, na primeira leitura do capítulo 7, nós encontramos ali qual foi a razão, o motivo da escolha de Deus, aqui no capítulo 4, versos de 6 a 8, nós encontramos o propósito. O texto bíblico diz: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será sabedoria e entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, e todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje lhes proponho. Você percebe? O povo de Israel tinha um propósito de ser representante de Deus aqui na terra. E quando as nações contemplassem tudo o que acontecia, eles questionariam: por que esse povo é tão diferente? E automaticamente seriam conduzidos a entender que o povo de Israel era um reflexo de Deus às nações. Isaías 43:10, Isaías 49:3 e tantos outros textos, Deus diz que Israel devia ser o seu representante. O livro Profetas e Reis, página 19, vai dizer: Israel devia ser uma luz ao mundo, revelando o amor de Deus através da obediência à sua lei. Queridos, mas infelizmente Israel falhou nesse propósito. Israel não compreendeu isso. Israel transformou o privilégio em uma atitude extremamente orgulhosa e soberba. E pensou que o evangelho, que a mensagem era única e exclusivamente para quem? Para eles. Esqueceu-se de que o chamado não era... Eles se esqueceram de que o chamado era para compartilhar e não reter. E queridos, nós não podemos incorrer no mesmo erro. Nós precisamos entender que Deus não nos escolheu para sermos depósitos da verdade, mas um canal de sua graça. Ele quer que nós compartilhemos essa mensagem, levemos o evangelho a outras pessoas. Um exemplo claro disso é quando a rainha de Sabá visita o povo de Israel, visita Salomão, e ela contempla tudo aquilo. E quando ela diz: eu vim aqui e vi, e tudo que me disseram não é nem metade do que eu contemplei aqui. E tanto em 2 Crônicas como no livro de 1 Reis, ela vai dizer: Salomão, louvado seja o seu Deus, porque te estabeleceu como um rei de Israel. Queridos, essa história, a história da rainha de Sabá visitando o povo de Israel, visitando Salomão, ilustra que o chamado de Deus nunca é um fim em si mesmo, mas sempre ele é o início do quê? Da missão. Quando Deus me escolhe e te escolhe, Ele me chama e te chama, para que nós não vivamos separados do mundo, mas para que nós vivamos para o mundo. Ele diz que nós devemos ser luz nesse mundo, nós devemos ser sal na terra. Ele diz que nós devemos ser a luz que ilumina em meio a um mundo de trevas e escuridão moral, espiritual e ética. E ele diz que a pregação do evangelho, aquilo que eu e você fazemos e testemunhamos, deve servir para abençoar a vida das pessoas. Mas muito tempo passa, séculos depois, Pedro escreve para os cristãos dos seus dias, o texto que nós lemos em 1 Pedro 2,9. E o interessante é que a igreja cristã ali, provavelmente no ano 60 depois de Cristo, ela não era formada somente por judeus, mas também por gentios convertidos, pessoas que tinham aceito o Cristo como seu Senhor e Salvador. E Pedro vai repetir as mesmas palavras que foram ditas ao povo de Israel em Êxodo 19, 5 e 6. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, e vocês têm como objetivo e propósito anunciar para as pessoas o que Cristo fez por vocês, conduzindo vocês de um mundo de trevas para um mundo de luz, de um mundo sem o conhecimento da mensagem do Evangelho, de uma vida sem Cristo, para um mundo que conhece o Evangelho e que conhece Cristo, mas não apenas conhece, desfruta daquilo que Cristo fez por você, da salvação que Ele te oferece.
Queridos, o que Pedro está dizendo aqui é extremamente profundo. O propósito que antes era de Israel, agora é de quem? É da igreja. Não houve substituição, o que há é continuidade. O projeto de Deus, ele não mudou, apenas mudou o endereço. Não é mais Israel, a nação, o povo de Israel que tem essa incumbência. Mas essa incumbência recai sobre nós, de continuar pregando e anunciando que em breve Jesus Cristo vai voltar. Queridos, muda o método, mas o propósito, o quê? Ele permanece. Se no início, quando Deus escolhe Israel, o propósito, o método utilizado por Deus era centrípeto, atracional, as nações iriam a Israel e ao receber e ouvir o Deus a quem Israel serviam, voltariam para suas nações e contariam o que tinham aprendido, como a rainha de Sabá fez. Quando nós vemos que Deus, ele dá continuidade nesse ministério à sua igreja, nós vamos perceber no Novo Testamento que o método que inicialmente era centrípeto, agora se torna o quê? Centrífugo. É por isso que em Mateus 28 ele diz, vocês vão sair e vão pregar. Vocês vão pregar para os judeus, mas vocês vão pregar para os povos de todas as nações. Você conhece o texto de Atos capítulo 1, versos 8 e 9. Vocês vão pregar em Jerusalém, em Samaria, e vocês vão continuar levando essa mensagem até os confins da terra. Queridos, nós precisamos entender uma coisa brevemente. O que o povo de Israel perdeu como nação foi a sua eleição funcional. Mas ele não perdeu a sua eleição salvífica. A salvação é estendida para toda a humanidade, judeus e não judeus. Mas a função que eles tinham de ser representantes de Deus para pregar o evangelho, eles perderam. E quando a gente analisa, e leia com calma na sua casa, Romanos capítulo 9, capítulo 9, do versículo 1 até o capítulo 11, o final do capítulo, você vai perceber claramente Paulo explicando isso. Lá no capítulo 9, verso 6, Paulo vai dizer, a palavra de Deus não falhou. E citando Oséias 2:23, lá em Romanos 9:25, Paulo vai dizer que Deus, ele se valeria tanto dos judeus que aceitaram Cristo como seu Salvador, mas como também dos gentios que haviam sido enxertados na oliveira de Deus, no povo de Deus. Portanto, Paulo explica de modo detalhado que o propósito e a missão que Israel tinha, ela continua na igreja. A igreja tem a responsabilidade de continuar pregando e anunciando que em breve Jesus Cristo, ele voltará. É por isso, queridos, que Paulo, por inúmeras vezes, ele vai dizer, como por exemplo, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, que os verdadeiros descendentes de Abraão não são os descendentes sanguíneos e étnicos, mas são aqueles que possuem a mesma fé de Abraão. E, portanto, esses fazem parte da família e do povo de Deus e têm por responsabilidade proclamar as verdades daquele que nos conduziu das trevas para a sua maravilhosa. Em Gálatas 6,16, Paulo vai dizer que nós fazemos parte do Israel espiritual, da grande família de Deus. E queridos, entendamos como povo remanescente, Deus nos convida hoje a proclamarmos e levarmos essa mensagem de salvação, a vivermos como embaixadores nesse mundo, representantes de Cristo. Quando você lê Romanos de 9 a 11, Paulo se vale de muitos exemplos. E Paulo deixa claro que ao Deus atribuir uma função específica para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, isso não significa que aqueles a quem ele não atribuiu não são dignos de salvação, muito pelo contrário. Deus usará aqueles a quem ele atribuiu uma função e um chamado para que abençoe todo o mundo. Através e mediante os ensinos de Paulo e os exemplos que ele usa, nós podemos perceber que eles evidenciam que a missão nunca foi interrompida. Ela apenas mudou de endereço. Atos dos Apóstolos, o livro escrito por Ellen White, na página 9, diz que a igreja é um instrumento designado por Deus para a salvação dos homens. E ela foi organizada, queridos, única e exclusivamente para servir. O propósito de eu e você estarmos aqui é para servirmos o nome de Deus, para servirmos as pessoas. Nós precisamos perceber e entender que nós não somos apenas receptores da verdade, mas Deus nos chama para sermos embaixadores do seu reino, representantes dele aqui, que proclamam, que anunciam a mensagem dele,
Porque senão, queridos, qual é o propósito da minha e da sua estada aqui nesse mundo? Apenas dizer da boca para fora que somos cristãos? Apenas dizer que somos adventistas do sétimo dia? E você já percebeu que em muitas ocasiões, e eu digo porque isso já aconteceu comigo, em um momento ou outro eu não queria nem dizer a denominação a quem eu percebia, a qual eu pertencia, melhor dizendo. Talvez dependendo do contexto, da situação, a tal pressão do grupo. Deus me chamou e te chamou para ser sacerdócio real, nação santa, um povo separado, que não vive de acordo com a maré do mundo, mas vive de acordo com o assim diz o Senhor. E ele diz, filho, isso é sério, porque eu estou voltando. E para que eu volte, diz, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, e então virá o quê? O fim. Queridos, Jesus Cristo no sermão profético dá indícios para nós do que chamamos de sinais. As guerras, as fomes, as pestes. Mas o texto bíblico diz de um modo bastante claro, 2 sinais. Surgirá uma nuvem como que da metade do tamanho da mão de um homem. E o segundo sinal, o evangelho vai ser pregado em todo mundo. E aí que vem o fim, Jesus volta. Deus concede o privilégio para mim e para você, assim como concedeu ao povo de Israel, para que eu e você proclamemos e preguemos o evangelho. A identidade da igreja está totalmente relacionada à missão de pregar. Nós não fomos escolhidos somente para crer, mas fomos escolhidos para proclamar. Cada crente deve ser um sacerdote, um missionário, alguém que leva e ensina a mensagem de Deus para as pessoas. O meu lar e o seu lar deve ser um santuário, um agente de esperança. Cada comunidade de fé, cada igreja deve ser um centro de proclamação. Queridos, não foi em vão que Cristo disse em João 20, 21, como o Pai me enviou, eu também o quê? Vos envio. Querido, isso não é mensagem minha, isso é mensagem da palavra de Deus. Não sou eu quem estou dizendo, é Deus que diz isso para mim e para você. E se talvez você ache que isso não soa de bom tom, então aí você ora e conversa e diga, Senhor, me faz entender essa verdade. Me faz cumprir a sua missão, me faz proclamar, me faz ser sua testemunha, viver como seu embaixador aqui na terra. Foi isso que ele fez na vida de Paulo. Se há alguém que personifica de um modo bastante claro o poder desse chamado, queridos, é Paulo. Leia na sua casa Atos capítulo 9, versos de 1 a 9, quando Paulo tem o seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. Ele estava se dirigindo para aquela cidade com cartas para prender e aprisionar mais cristãos, mandados para Jerusalém, para que eles morressem, assim como aconteceu com Estevão e tantos outros. Antes de ser apóstolo, Paulo era perseguidor. Antes de proclamar a Cristo, ele combatia a Cristo e o evangelho de Cristo. Isso está relatado de um modo detalhado e claro em Gálatas capítulo 1, os versículos de 11 a 24. Também Paulo diz isso de um modo claro em Efésios capítulo 3, versos de 4 a 13. Mas sabe o que é interessante? Paulo vai dizer, eu que era o pior de todos, que na minha ignorância perseguia e matava os cristãos, eu fui chamado por Deus. Ele me deu o privilégio, a honra e a incumbência. E foi isso que aconteceu na minha vida, única e exclusivamente por graça. E o que eu transmito a vocês hoje, Paulo vai dizer, não é uma mensagem que eu recebi de alguém, não é uma mensagem que eu recebi dos demais apóstolos, mas o próprio Cristo disse para mim, você é um vaso escolhido para proclamar o meu evangelho, mas você vai proclamar para um grupo específico. Você vai levar a minha mensagem para os gentios. Parafraseando o texto bíblico nessa manhã, Deus diz para mim e para você, em nome dEle, que nós somos chamados a levar o evangelho para pessoas da cidade de São Paulo que estão sedentas, carentes e sem esperança. Esse é o chamado que Deus tem para nós hoje. Paulo reconheceu o seu chamado e lá em Gálatas 1,15 ele diz, quando porém, ao que me separou desde o ventre materno, me chamou pela sua graça e aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse aos gentios.
Há alguém aqui, será nessa manhã, que tem esse mesmo desejo? De dizer: Senhor, independente da minha vida, independente de que eu olhe para mim, não veja talentos e virtudes, pelo contrário, só veja pecados. Senhor, eu estou aqui disposto a, por sua graça, ser um instrumento seu para a pregação do Evangelho, cumprindo a comissão que o Senhor me deu. Queridos, nós fomos escolhidos para proclamar as virtudes não minhas, não suas, não os títulos que temos, não o sobrenome que carregamos, mas proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anderson, se você não sabe, não consegue explicar as doutrinas, filho, conta a mudança que Deus operou na sua vida, testemunha isso para as pessoas. Isso vai ser o suficiente. Porque, Anderson, o poder não está na sua eloquência, o poder não está no seu vocabulário, o poder não está na sua retórica, o poder emana e provém do Espírito Santo de Deus. Entendamos isso, igreja. O poder não é meu, não é seu, o poder provém de Deus. A vida de Paulo mostra que Deus transforma perseguidores em proclamadores. A mesma graça que encontrou a Paulo no caminho de Damasco é a graça que nos encontra hoje aqui na Nova Semente. A graça de Deus não apenas perdoa o nosso passado, ela redefine o nosso propósito e muda o nosso futuro. Deus deseja fazer isso comigo e com você. A história bíblica nos apresenta que Deus sempre teve um povo para proclamar o seu nome. Nós não podemos nos esquecer. Israel foi chamado no passado para ser luz entre as nações. A igreja foi chamada para continuar essa missão. E cada um de nós, queridos, pessoal e individualmente, somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Essa é a minha identidade. Essa é a sua identidade. Nós fomos escolhidos para proclamar. Quando nós analisamos isso, fica claro e evidente que o chamado de Deus começa com graça, se cumpre em missão e termina em glória. Pastor, termina em glória porque eu preguei o Evangelho e fui bem sucedido. Não, termina em glória. Porque Tito 2,13 diz que nós vivemos, o cristão vive, aguardando a bendita esperança e a manifestação da volta em poder e glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Se eu e você cumprirmos a missão, e quanto mais rápido fizermos isso, de acordo com o texto bíblico, mais rápido Jesus Cristo volta. E não só contemplaremos a sua glória, como viveremos e desfrutaremos dessa glória para toda eternidade. Queridos, o mesmo Deus que chamou Israel, Ele levantou a igreja. O mesmo Deus que transformou Paulo de um perseguidor a um proclamador está chamando você. Atente, nós fomos escolhidos não apenas para contemplar a luz, mas para refletir a luz de Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E 2 Coríntios 3,18 diz que quando eu e você contemplamos a Cristo, pela contemplação dele somos transformados. Se mais perto eu e você estivermos de Cristo, como Moisés esteve no monte por 40 dias, ao descer, o texto diz que o seu rosto refugia a luz de Cristo. Quando as pessoas olham para mim, eu já disse isso aqui, a canção do hino diz: quando o mundo olha a mim, o que vê? Quando o mundo olha a mim, ele vê a Cristo. Quando o mundo olha a mim, ele vê o amor, a bondade, a caridade. Será que o mundo vê isso? Quando o mundo olha para mim, o que ele vê? Deus quer que as pessoas, ao olharem para mim, possam ver irradiando na minha e na sua vida a luz, o brilho de Jesus Cristo. Deus continua ainda escolhendo os improváveis, e talvez eu, talvez você, talvez nós sejamos um deles. O fato é que Ele quer transformar a sua história em testemunho, as suas feridas em mensagens e as suas derrotas em proclamação. É isso que Ele quer fazer com a minha vida. É isso que Ele quer fazer com a sua vida. E a pergunta é a mesma de que eu fiz no início. Será que eu e você aceitamos o chamado de Deus para sermos representantes e proclamadores de Cristo aqui na terra? Você se lembra da história?
Depois de ter um encontro com Cristo na estrada de Damasco, Paulo fica cego por 3 dias. Essa semana, lendo o livro A Vida de Paulo, ao longo daqueles 3 dias, Paulo ficou extremamente angustiado, desesperado. Foi um tempo que Deus usou para que Paulo se arrependesse, não só aquele tempo, mas depois quando ele também viaja para a Arábia. Mas aqueles 3 dias até chegar ali e se encontrar com Ananias foram cruciais para a vida de Paulo. Paulo pediu perdão para Deus, Paulo se arrependeu e ele percebeu que aquela cegueira e escuridão ao longo daqueles 3 dias representavam a cegueira em que ele tinha vivido até então. E Paulo pensou que a sua vida não tinha mais valor e nem tinha propósito. Talvez haja alguém aqui entre nós nessa manhã que talvez esteja passando por essa mesma situação. Talvez isso tenha acontecido com você, já aconteceu no passado ou esteja acontecendo. Mas eu e você não precisamos nos preocupar e nem nos desesperar. Porque a grande maravilha que o Evangelho apresenta para mim e para você é que assim como Deus fez com o povo de Israel no passado, assim como Deus tem feito com a sua igreja ao longo do tempo, assim como Deus fez com Paulo, Ele tem poder para fazer comigo e com você, de transformar a minha e a sua. A única atitude que eu e você precisamos ter é de nos colocarmos nas mãos de Deus como um barro, que pode ser moldado pelo oleiro. E é justamente sobre isso que nós vamos cantar agora. Quem sou eu para questionar os planos, os projetos, o que Deus tem idealizado e pensado? Romanos de 9 a 11, Paulo procura explicar isso para os cristãos. Olha, vocês gentios que se converteram, vocês que não são judeus por etnia, ao se entregarem para Cristo, não se orgulhem tanto. Vocês têm a salvação sim, mas isso não é motivo de orgulho, pelo contrário. Olha o que o orgulho fez com o povo escolhido, com o povo de Israel. Ao invés de se aproximarem de Deus, eles se afastaram dele. Não se orgulhem disso. Mas coloque-se nas mãos de Deus como barro e permita que o oleiro transforme, lapide a sua vida. E se você o assim fizer, você vai viver para o propósito pelo qual você foi criado, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus me abençoe e te abençoe, e que isso seja real nas nossas vidas. Restaurado pra ser
Santo Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque, ao analisarmos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que desde o princípio o Senhor tem um propósito, e o teu propósito é que o seu evangelho, a sua mensagem, o seu nome, a pessoa de Cristo seja anunciada, apresentada às pessoas. Foi assim como o povo de Israel, e isso continua sendo feito por sua igreja, ao longo e transcorrer do tempo. Foi assim com Paulo, e é assim que o Senhor quer fazer com cada um de nós hoje. Talvez diante das nossas limitações, da nossa pequenez, nós nos julguemos incapazes. Mas aquilo que o Senhor fez por meio de Israel, por meio da igreja, por meio de Paulo, testifica e nos incentiva a nos entregarmos ao Senhor, para sermos proclamadores do teu evangelho. Deus eterno, sabemos que esse desejo, ele naturalmente não provém de nós, mas nós suplicamos ao Senhor que sejamos homens e mulheres cheios do teu Espírito, para que possamos então proclamar as virtudes daquele que nos chamou e nos conduziu das trevas para a sua maravilhosa luz. Que essa bênção seja derramada sobre a sua igreja, que essa bênção recaia sobre a Nova Semente, sobre as famílias que representam e que compõem essa igreja, e que essa igreja possa ser neste bairro, nesta cidade, um agente de esperança que anuncia que em breve Jesus Cristo voltará. Nós rogamos e pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador, aquele que foi um grande proclamador, Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Nós desejamos um excelente sábado para você, que você tenha na presença dele um excelente restante dia.